bem-vindos à nossa meditação estabilidade emocional. Nosso tema de hoje é Fé, uma estrada iluminada. Todos nós sabemos que fé é um sentimento muito importante para a realização das nossas metas, para a realização dos nossos sonhos. Mas a fé ela não pode ser assim, de uma forma, tenho fé porque tenho fé, acredito porque acredito. A fé original, e que é mais potente, mais fácil de ser sustentada, é uma fé com base na sua experiência. E como que a gente constrói, né, essa base para a nossa fé, se a gente quiser ter uma história de vida feliz? Nós precisamos construir bons sentimentos. Então a gente embasa a nossa fé na base de bons sentimentos pelo eu, pelos outros, pelo mundo, pelas coisas que nos rodeiam. Então, criar esses bons sentimentos em relação a tudo. Mesmo que algo às vezes aparentemente pareça ser negativo, eu sei que é um pouco desafiador, mas nós deveríamos trabalhar para ter bons sentimentos em relação àquilo e ver qual é a lição que aquela história ou se ele está me trazendo naquele determinado momento. Às vezes eu preciso de mais coragem, às vezes eu preciso de mais clareza, às vezes eu preciso de mais paciência, mais respeito, enfim. Então, para ter essa base firme da fé, nós precisamos trabalhar com os bons sentimentos. E por que trabalhar com os bons sentimentos? Porque os bons sentimentos, eles têm de estar baseados em virtudes. E por que a gente tem que usar virtude em tudo? Porque as virtudes, elas fazem parte da essência do meu eu, ou do nosso eu, né? Do eu verdadeiro, original e eterno. Então a gente precisa passar um tempinho, e a meditação tem esse papel, para conhecer esse eu original e eterno de forma profunda e de forma elevada, né? A gente tem que ter esse bom olhar para si mesmo, gostar de si, ter amor por si, gostar, né, daquilo que faz, mesmo que possa ser que não seja aquilo que você almeja fazer naquele determinado momento, mas aquilo que chega para você fazer, se você faz com um bom coração, com bons sentimentos, você sempre vai colher bons frutos daquela situação. Então tudo que acontece para nós não é por acaso, acontece porque está trazendo algum aprendizado, está trazendo algo para ser aprendido. Então, se a gente entende isso e sempre trabalha esses bons sentimentos, essa boa vontade em se dar bem, em se relacionar com tudo, nós passamos a progredir cada vez mais na nossa construção da nossa fé de uma forma mais fortalecida, uma fé que não se abala, né? Então, para eu não me abalar com a fé, eu tenho que sempre estar conectada com a essência. E a minha essência, a essência do eu, nós aqui na Brahma Kumaris estudamos que nós somos seres espirituais, almas, energia, um ser de luz. Esse ser de luz, ele tem todas as qualidades de paz, pureza, força, equilíbrio, felicidade, verdade. Quando eu entendo isso e começo a trabalhar cada vez mais a base dessas qualidades em tudo que eu faço na minha vida, eu estou a fortalecer a minha história de fé e a minha base e a minha experiência com a minha própria fé. Então fica muito mais fácil ter essa fé no eu, ter essa fé também em Deus, né? Por que não? Porque não? Deus Ele é a nossa fonte suprema, aquele que nos doa tudo. Então fica fácil ter essa fé. E ter fé nos outros também, mesmo que às vezes eles
não se comportem, às vezes, da forma, né, adequada em relação a nós, ou em relação a algumas situações que nós devemos resolver ou esperamos resolver, ainda assim, a gente tem que ter bons sentimentos. E os bons sentimentos estão sempre baseados no amor. E o amor é tal sentimento, não é o amor entre pessoas, né, entre duas pessoas, mas é o amor altruísta. O amor é um sentimento que nos eleva, que nos tira de um buraco, que nos tira de um lugar triste e vazio para um lugar de felicidade, um lugar onde a gente se torne capaz, um lugar onde a gente se torne uma pessoa independente, capaz de resolver seus próprios problemas, de lidar com as suas situações, de oferecer algo também para as pessoas, porque não, né? Nós estamos caminhando junto, em um determinado momento ou outro nós precisamos oferecer alguma coisa, seja o nosso companheirismo, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa fé também, as nossas bênçãos, tudo pode ser compartilhado. Então a fé é algo que tem que ser construído. E é algo que quanto mais eu experiencio coisas boas, trabalho em ter boas experiências na vida, mais eu crio essa base da fé elevada. Uma fé que realmente me torna capaz de me tornar inabalável. Mesmo que a cena se demonstre mais negativa possível, eu olho para aquilo e eu sei que eu vou me tornar uma pessoa vitoriosa em relação àquela cena. Porque você já mandou uma boa energia naquela direção. Então aquilo tem que retornar para si, né? Então quando a gente trabalha dessa forma de construir a nossa fé com entendimento, nós construímos uma estrada iluminada para nós mesmos podermos trilhar. Isso é algo maravilhoso, nos dá muita força, nos dá muita energia, nos dá muita felicidade. E a gente inspira outros, a gente passa a inspirar. Muitas pessoas que eu conheci na minha vida me inspiraram muito com relação às suas próprias fés, na hora que elas compartilhavam aquilo, né, as suas experiências, os seus bons sentimentos. Isso cria um impacto no nosso coração. Então você fala, uau, que pessoa fantástica, linda, eu quero ser igual, né? Eu quero ter pelo menos as mesmas ou muitas experiências próximas às quais essa pessoa tem. Mesmo que as situações sejam diferentes, porque as nossas histórias de vida nunca vão ser as mesmas ou idênticas. Elas são diferentes. Mas a gente pode construir sempre boas experiências, né, em relação a tudo e ter essa boa experiência de uma fé fortalecida, inabalável, inamovível e que nos leve adiante num caminho iluminado. Então a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar em entender que nós não deveríamos ir contra a verdade da nossa essência. O que é a verdade da nossa essência? Paz, pureza, amor, força, equilíbrio, felicidade, verdade. Essa é a lei máxima, é a lei da nossa essência, da nossa natureza. Então quando eu não contrario, eu conheço essa lei e tomo as precauções para não ir contra essa lei, eu estou construindo uma estrada iluminada de fé, eu estou construindo uma estrada iluminada de felicidade, eu estou construindo uma história iluminada de vitória também, né? Então isso é muito importante, é tão básico, mas é tão importante. Às vezes a gente esquece, a gente é pego pelas ideias do mundo, que as pessoas acham que a gente tem que pensar muito a respeito sobre as coisas, e ter ideias fantásticas, e ter a sua própria opinião, e sustentar a sua própria opinião. Sim, eu acho que até a gente tem que ter, sim, a nossa própria opinião, mas eu tenho que checar se a minha própria opinião, ela está alinhada com aquilo que eu sou, com a minha essência.
que é boa, é simplesmente boa, não tem espaço para negatividade. Eu tenho que ficar todo dia um pouquinho e trabalhar nisso. Negatividade não faz parte do meu eu. Negatividade não faz parte da minha história de vida. Negatividade é algo que eu quero deixar no passado. Se existiu em algum determinado momento, que fique lá no passado, que nunca mais volte a me incomodar. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, sempre. E aí sim você tem essa experiência e que a sua fé funciona, porque a fé definitivamente ela funciona. Quando as pessoas põem a sua energia positiva em orações, em abençoarem alguém ou em dar bons votos na direção de alguém, aquilo definitivamente funciona e cria algum impacto positivo na história de vida daquela pessoa que está a receber, na história das situações, em tudo, né? Então, se a gente trabalha dessa forma, a gente se torna tão mais feliz, tão mais iluminado. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos mergulhar numa meditação para trilhar essa jornada iluminada da fé. Então, eu me sento de uma forma relaxada, com tranquilidade. Eu olho internamente para o meu eu, para a energia interna que está localizada no centro da testa. Essa energia sou eu, a alma, esse ser de paz, esse ser de virtudes, esse ser que tem a essência da bondade. Então, eu olho, reconheço essa minha essência, aceito essa minha essência, acolho essa minha essência, me trato com muito amor. Eu entendo que para eu ter uma história de sucesso, eu preciso trabalhar com todas as virtudes que existem no coração da alma, que fazem parte da minha natureza natural, da minha verdadeira natureza. E a minha natureza é espiritual, divina, sagrada e elevada. Então eu reconheço isso no meu eu e assumo que todas as atividades ou tudo aquilo que eu precisar fazer no meu dia a dia, mesmo que sejam pequenas tarefas, eu vou colocar o meu melhor naquilo. Eu vou colocar a energia da minha paz, eu vou colocar o tempero da minha felicidade, eu vou colocar a pitada de sal do amor verdadeiro e altruísta, eu vou colocar os temperos que dão cor a essa vida, temperos de paz, de amor, de felicidade. Não importa que situação eu esteja a trabalhar. Pode ser uma tarefa do meu lar, pode ser cuidar de alguém, pode ser o compartilhar alguma experiência, pode ser o trabalhar no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias ou no nosso trabalho. Ou se eu estou a compartilhar algo com alguém, não importa. Eu coloco a essência dos meus bons sentimentos. Eu coloco meu coração sempre à disposição daquilo que é bom,
daquilo que é belo e daquilo que é virtuoso, pois eu sei que só assim eu vou criar boas experiências que vão ou que estão a fortalecer cada vez mais a minha experiência de passar pela estrada iluminada da fé. A fé é um sentimento que nós não escolhemos. Não escolhemos de maneira inconsciente ou de forma aleatória, mas nós podemos construir a nossa fé de uma forma firme e duradoura, de uma forma concreta, com a inteligência dos bons sentimentos, com a inteligência dos bons sentimentos puros e elevados por cada situação, por cada pessoa, por cada coisa que ocorre em nossa vida. Mesmo que as coisas não se demonstrem ser tão elevadas ou tão boas para nós, nós podemos ainda assim escolher de maneira consciente os nossos bons sentimentos para criar uma boa experiência em nós. E quando nós doamos algo bom para o mundo, para alguma situação ou para alguém, esses bons sentimentos têm de retornar para o eu novamente. Então assim eu construo uma poupança de bons sentimentos que vão sendo recebidos no decorrer da minha história de vida. E quanto mais eu recebo ou tenho boas experiências, mais eu fortaleço a minha fé de forma firme, positiva, elevada. Não é uma fé falsa, de acreditar por acreditar, mas eu construo aos pouquinhos esses sentimentos elevados e ter essa fé inabalável, pois eu confio na força e na beleza da essência de quem eu sou. Eu entendo que eu sou esse ser de paz, esse ser de amor, esse ser de felicidade, e eu brilho essa energia para o meu próprio eu, para abençoar a minha própria história de vida. E quando eu faço isso de uma forma natural, eu consigo fazer isso aos outros também. Consigo doar boas energias, boas experiências, consigo fortalecer a essência de cada pessoa que cruza o meu caminho, e a minha própria experiência, a minha essência espiritual também fica cada vez mais fortalecida. E eu entendo que se eu tenho fé, a vitória já é garantida. E eu tenho essa vontade de jamais desistir de nada, de nenhuma meta, de nenhum sonho que eu tenha na vida, pois eu entendo que com fé tudo é possível. Com fé o impossível se torna possível.
Então é tão importante construir essa fé no meu próprio eu, que é um ser de paz, iluminado, tão belo e lindo. A fé em Deus, que é a nossa fonte suprema de bondade, de pureza, de força, de amor altruísta. Eu tenho fé nessa fonte e eu sei que ela está a me nutrir com tudo aquilo que eu preciso. A fonte nunca abandona um filho seu. Então eu lanço meu olhar na direção da fonte suprema, apego a energia do meu coração a Ele, pois eu sei que Ele nunca, em situação alguma, me abandonará. Ele sempre se faz presente. Ele sempre está presente na história da minha vida. E eu tenho essa fé elevada e determinada nessa fonte suprema. Nessa fonte que me ama, nessa fonte que me acolhe. Eu também tenho a fé em outros. Eu tenho fé nas pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho fé no mundo. Mesmo que as pessoas não apresentem seu melhor sorriso, ou que o mundo não me apresente as suas melhores cenas, eu tenho fé que a tempestade sempre será removida. Uma tempestade não pode durar um dia todo. Em algum momento ela tem que ceder. E ela não pode permanecer o tempo todo. Então eu tenho essa fé. A única coisa que permanece é a experiência da minha essência, pura, bela e divina. Então eu tenho uma fé enorme e inabalável na minha própria essência. Eu cultivo essa minha essência com amor, com carinho, com gratidão, com aceitação, com misericórdia. Qualquer coisa que eu tenha feito que não tenha sido muito bem, ou que tenha dado errado, se tornou passado. Não está mais aqui na minha frente. E eu deixo passado ser passado. E assumo esse novo entendimento de que eu sou um ser de paz, um ser de amor, um ser iluminado. Cada um de nós somos seres amados pela fonte suprema. Então nós somos seres amados, perdoados e aceitados. Deus fortalece em nós aquilo que há de melhor. Ele faz um jardim maravilhoso com todas as virtudes. Todas as virtudes de Deus Ele doa aos filhos. E cabe a nós, os filhos de Deus, aqueles que têm amor pelo Pai, pela Mãe, pela fonte suprema, sustentar a dignidade do nosso Pai tão amado, do nosso Pai elevado, do nosso Pai que nos dá tudo, nos dá força, nos dá coragem, nos tira de situações difíceis
e nos leva para o seu jardim de felicidade. Nos dá conforto, nos dá carinho, nos dá coragem. Basta eu abrir a porta do meu coração para a fonte suprema. E Ele me ajuda todo dia um pouquinho. Ele me ajuda a me entender cada vez mais. Me ajuda a aceitar as situações. Me ajuda a cooperar com cada pessoa ou situação que surja na minha frente. Me ajuda a amar de uma forma mais altruísta, para construir assim uma estrada iluminada de fé, onde só não eu possa passar, mas muitos outros também possam trilhar essa mesma estrada de fé, felicidade e amor. Om Shanti, Shanti, Shanti.